Bom, para quem vai lidar com os aspectos de saúde, é no mínimo crucial que a pessoa entenda o conceito de saúde e como o organismo funciona. E é disso que eu vou tratar nesse vídeo. Vamos lá? Vinheta e estudo. Bem, em um mundo cujo dinamismo se dá na mesma velocidade que as pessoas mudam de vontade, é importante entender que algumas coisas, em se tratando de logística, são regras. Ou seja, para toda expertise técnica, há uma estrutura de pensamento e logística que precisa ser considerada, respeitada e seguida. Ah, Marco, se for assim, nada no mundo progride e aperfeiçoa se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas e da mesma forma. Concordo. Contudo, primeiro, a revolução cabe aos gênios e você muito provavelmente não é um. Porque a genialidade soma coisas como criatividade extraordinária, porque um gênio tira, por assim dizer, algo do mais absoluto nada, para o senso comum, e traduz numa inovação nunca vista antes na história. Além disso, tem a aplicabilidade fenomênica efetiva, ou seja, precisa não só ser coerente e lógico, mas precisa também funcionar. E para que ele consiga somar esses dois aspectos da genialidade é necessário repertório e tônus intelectual, cognitivo, emocional e espiritual muito bem estabelecidos em sua razão e ethos. Porque antes do gênio ser gênio, ele é tido como louco. E se o gênio não estiver seguro e estável em sua loucura, por assim dizer, ele cede ao capricho infecto contagioso dos estúpidos e dos ignorantes. O problema é que tem mais doido achando ser gênio no mundo do que gênio propriamente dito, se é que há. Como diria Schopenhauer, importante não é ver o que ninguém nunca viu, mas sim pensar o que ninguém nunca pensou sobre algo que todo mundo vê. Dito isso, não nasce um gênio em cada geração, quanto mais em cada esquina. E aquilo que funciona durante gerações multimilenares funciona por uma razão empírica. Como nenhum de nós tem tais combinações de genialidade, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Posto isso, vamos recorrer às tradições e ao que funcionou durante milênios. E ainda que não paremos nessas tradições, nosso ponto de partida deve ser delas. Premissa estabelecida e sabendo você o seu lugar nisso tudo, é possível tecer um raciocínio adequado. Primeiro, se você vai trabalhar no sentido do exercício, não necessariamente no sentido do ofício, se você for trabalhar com a ideia de terapêutica, seja em que nível for, do mais denso ao mais sutil, você precisa ter qualificação e treinamento adequado e proporcional ao trabalho. Em outras palavras, se você vai interferir em um processo biológico, seja ele físico, mental, afetivo ou energético, com o intuito de gerar dinâmica e condicionamento, você precisa, no mínimo, compreender como o sistema funciona. Eu não digo nem dominar, que seria o ideal, mas algum grau de domínio dos conceitos teóricos você precisa ter, e a partir dele, aprimorar sua expertise. Esse é o ideal, mas como se diz na psicologia, você não trabalha com o ideal, mas com o real, é evidente que se depender disso, muito trabalho se perde. Contudo, isso não é desculpa para deixar estar para ver como é que fica. Quando se trata de saúde, a negligência põe em risco a vida e a qualidade dela. Porém, o erro aumenta o poder de potência contundente à proporção que se aproxima da matéria física. Dito de outra maneira, administrar uma medicação errada pode lesar e até matar o indivíduo. Mas, ministrar um passe, estando você, o passista, todo desorganizado, não vai além de causar uma possível sensação de incômodo no coitado que lhe confiou o bem-estar. Isso não significa que seja irrelevante. Nem de longe. Você pode não desencarnar o indivíduo, mas o mínimo de desorganização que você gera em um organismo interdependente e intercomplementar pode e irá, num efeito cronificado, levar o sistema a patamares de desorganização muito mais complicados e potencialmente lesivos, tanto nos âmbitos psíquicos quanto nos termos físicos. Se você não entendeu, eu vou apelar para a imaginética. Imagine um carro em uma linha reta. Agora solte o volante. Se ele não estiver perfeitamente alinhado e estiver inalterável em sua direção, ele seguirá na linha reta indefinidamente. Agora imagine que o alinhamento do veículo está comprometido.
uma mínima, imperceptível, indetectável e despercebida variação do ângulo da perfeição reta fará com que o veículo desvie para a direita ou para a esquerda. Nisso, à proporção que o tempo passa e o veículo anda, essa mínima variação inicial distanciará expressivamente o veículo da reta inicial, até que ele saia da estrada. Pode parecer bobagem, mas se não forem feitos ajustes e correções de rota, se não houver acompanhamento técnico, leitura semiológica adequada, você pode estar mais prejudicando do que ajudando. E eis aí o primeiro sinal amarelo. Meu professor de medicina chinesa dizia, quando eu queria começar a agulhar logo, como se diz na acupuntura, ele me dizia que, da mesma forma que se uma agulha inserida no ponto certo e estimulada da forma correta pode organizar o indivíduo, inserida no ponto errado e estimulado da forma errada pode desorganizar. E ambas, tanto a ordem como a desordem, podem ser contundentes e severas. E eu só estou explicando que só a boa vontade não basta. É nobre, é louvável, mas é preciso mais. E nesse caso, no propósito terapêutico, expressivamente mais. Eis aí o segundo sinal amarelo. Falo no caso do âmbito terapêutico porque você lida com duas situações que estão fora do gráfico do passe comum. O da sala de passe que tem após a doutrinária. A primeira circunstância a considerar é a rigidez do organismo. O indivíduo que busca o chamado passe magnético para tratamento tem uma variação funcional do sistema fisiológico que gera compensações e sintomas. Ou seja, o organismo do indivíduo está desequilibrado e instável. Na prática, isso significa que ele está funcionando de uma forma inadequada e mais debilitada. Inadequada porque gera sintoma e debilitado porque ele está gastando mais energia vital para voltar ao eixo da homeostase, que é o estado de harmonia funcional do aparato biológico. Lembra do exemplo do carro na estrada? Se ele estiver fora de direção, você precisa exercer força para virar o volante e ajustar a direção. Ainda que seja mínima, há uma força de ajuste que não seria gasta se o veículo estivesse em linha reta. Essa é a primeira consideração. O organismo está usando de sua própria energia vital para corrigir o desequilíbrio. Chamemos isso de compensação ou capacidade antipatogênica. A segunda consideração é que o organismo se adapta. Essa plasticidade vale tanto para o que é bom como para o que não é. Um exemplo, o indivíduo tem uma condição patológica crônica, chamemos isso de hipertensão. O fato dele coexistir com essa disfunção por um longo período significa que o organismo fez compensações e se adaptou à hipertensão. Aí é que está a diferença entre equilíbrio e harmonia. Eis aí o terceiro sinal amarelo. No caso do hipertenso crônico, ele está fisiologicamente equilibrado, mas ele não está harmônico. Ele não está saudável, por assim dizer. Esse estado fisiológico de harmonia chama-se, como eu disse, homeostase. Mas saúde não é a ausência de doença. Saúde é o estado funcional e harmônico entre todas as dimensões do sistema biológico: físico, mental, afetivo e energético. Então, quando há adaptação ao desequilíbrio, nós chamamos de cronificação. E para que o organismo reverta essa condição cronificada, ele precisa criar novas vias fisiológicas. Ou seja, será mais um esforço do organismo, ainda que seja para um viés saudável. Por isso que tem muita gente que não consegue manter hábitos saudáveis, porque há um condicionamento equilibrado da má conduta. E nesse ponto haverá resistência do organismo para voltar ao estado inato de rigidez. É um erro de programação? Não. Só é economia de força mesmo. Porque o desequilíbrio demanda muita força. Estando o organismo já debilitado e você gera mais trabalho e informação para quem já está funcionando na reserva, o que você acha que vai acontecer? Qual vai ser a reação do organismo? Vai tentar preservar o máximo possível de energia. E eu não estou falando só de fluido vital, eu estou falando inclusive de bioquímica. Continuando o que havia começado, no caso do passe comum ou coletivo das casas espíritas, salvando as exceções, a amostra geral é que as pessoas estão relativamente e mais ou menos rígidas.
põe mais ou menos nisso. Mas é pouco provável que elas sejam contundentemente impactadas por interferências alheias. Essa relativa rigidez permitirá a elas, mais ou menos rápido, varia de acordo com as capacidades e condições individuais, que elas se adaptem e restabeleçam sua fisiologia em um hiato de tempo mais rápido. Chamemos isso de idiosincrasia. Mas esse cenário para a condição patológica é mais complexo e complicado, ainda mais para quem tem uma sensibilidade mais perceptível, que é o eixo da sintomatologia mediúnica. Por isso, cuidado, é um organismo debilitado, não se esqueça. Bom, entendido até aqui, falemos alguns minutos sobre fisiologia energética. Muito en passant, assim como há sistemas fisiológicos no aparelho orgânico, há sistemas energéticos, ou seja, da mesma forma que há sistema cardiovascular, sistema nervoso, sistema digestório, sistema endócrino, e cada um desempenha funções particulares e todos eles são interdependentes e intercomplementares, há, na mesma proporção de complexidade e interdependência, sistemas energéticos que, diante da organização funcional e particular de cada um, também desempenham funções específicas. Sabendo que, considerando o princípio vitalista de que a ordem de organização e manifestação se dá do mais etéreo para o mais denso, há de se entender por conclusão lógica que a fisiologia energética é mais complexa que a fisiologia bioquímica. Isso porque, na prática, cada sistema energético tem em sua tutela e competência aspectos energéticos, óbvio, aspectos mentais, aspectos afetivos e aspectos físicos. Nós vamos trabalhar melhor essas ideias ao longo dos vídeos seguintes. E onde o que eu disse até aqui se encaixa nessa ideia? Que, como a esmagadora maioria desconhece a teoria da fisiologia energética, ela não tem a capacidade de diagnosticar o problema, propor uma terapêutica e, se for necessário, repensar e reajustar a metodologia. E aí, o sinal passa de amarelo para vermelho. O primeiro passo de uma terapêutica bem-sucedida e um prognóstico bom é saber fazer a leitura adequada do organismo e definir o que está acontecendo de errado no sistema. Que parte dele precisa de ajuste? Para definir a etiopatogenia, é necessário decifrar a fisiopatologia. E para ter uma boa leitura da fisiopatologia, é fundamental dominar a fisiologia. Dito de outra forma, você só pode dizer que está funcionando errado e o que está funcionando errado e como está funcionando errado quando você sabe como funciona certo. Ah, Marcos, mas eu não trabalho no passe. Eu trabalho na livraria, nos idosos, no sopão, então esses conhecimentos não servem para mim. É evidente que não. Ainda que você não lide com esses atendimentos, a dimensão desses conhecimentos que eu vou expor daqui por diante, ele serve ao propósito do ser em sua complexidade e integralidade. E mesmo que você não vá pelo viés do tratamento da fluidoterapia, isso é conhecimento que cabe ao desenvolvimento do próprio ser. Saber como funciona a tecnologia desse sistema biológico no qual você transita. E essa é a proposta dessa nova playlist. É estudar e aprofundar os conhecimentos da fisiologia energética, associando a ela os demais aspectos mentais, afetivos e físicos. Aprimorar a competência técnica e teórica do ser em si e, de quebra, dos passistas, sejam eles trabalhadores do passe de tratamento ou mesmo só do passe comum. É somar no inventário do espírito o conhecimento e o saber do universo sutil e espiritual, para que o indivíduo, o espírito nesse caso, domine ao máximo as suas competências funcionais do seu sistema. Se o indivíduo aprimorar suas capacidades de mobilização, conservação e nutrição do seu aparato biológico, desses instrumentos que servem à vida, do sutil ao denso, mais ele conseguirá desenvolver suas potencialidades. Fazendo isso, ele mesmo será o seu próprio passista. Saberá o que comer, quando comer e por que comer. Saberá quais ambientes frequentar e quais deverá se afastar. Identificará melhor os seus afetos e os seus pensamentos. Entenderá melhor a sua dinâmica mental, e tudo isso pelo viés da lógica e do bom senso. Portanto, se é do seu interesse, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com seus grupos de estudo e comenta lá no canal. Esse engajamento ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas e trabalhadores. Vamos nos ajudar nisso
e fica de olho aqui no canal que vai ter mais.